As reformas administrativas. A reforma administrativa é discutida em todo o mundo como uma forma de adaptação da máquina pública. Cada país apresenta um perfil com suas limitações e com as suas características culturais, que devem ser levadas em consideração ao propor algumas alterações que interferem na vida social de todos aqueles que compõem o Estado. Olá, eu sou a Zenilde. Eu vou falar um pouquinho sobre a administração pública brasileira de 1930 a 1995. Eu vou tentar resumir aqui o máximo que eu puder para o vídeo não ficar muito longo. Em 1930, Getúlio Vargas ele chega ao poder, se tornando o presidente da República, né? Que foi um tempo marcado pela criação do Departamento do Serviço Público, a DASP, pelas conquistas sociais, como o voto secreto, as leis trabalhistas e o direito a voto das mulheres, que as mulheres não podiam votar, né? Passaram a votar a partir do governo de Getúlio Vargas. E em 1936 aconteceu a primeira reforma administrativa, também conhecida como reforma burocrática, que apesar assim, de ter estabelecido o serviço público profissional e os princípios da administração burocrática, essa reforma ela nunca foi concluída. Embora fosse a melhor maneira assim, de aumentar a eficiência, de diminuir o nepotismo, reduzir a corrupção, infelizmente ela nunca foi concluída. A República Nova ela chegou ao fim em 1937 com um golpe de Estado que foi desfechado pelo próprio presidente Vargas, né, dando início ao Estado Novo. Em 1964, houve um golpe militar e o modelo clássico ele foi substituído pelo modelo de administração para o desenvolvimento. Em 1967, houve uma outra reforma, que tanto a reforma de 36 quanto a reforma de 67, elas foram implementadas sobre o contexto de uma ditadura militar, com restrições à participação da sociedade, né? E com o fim do regime militar, nasceu uma nova república sob um cenário de crise. Crise essa que com a Constituição de 88, ela se agravou ainda mais. Aí, em sequência, em 1990, houve uma nova reforma administrativa, agora implementada pelo governo Collor, né, promovendo a redução de gastos, a desestatização, né, e o processo de impeachment do Collor, ele causou uma instabilidade política e a situação só piorou ainda em 92, quando o Collor renunciou. Aí em 1994, com a inauguração do Plano Real e a retomada da estabilidade econômica do país, aí pôde-se retomar a agenda de reformas, agora implementadas pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, após 1995. E agora falando um pouquinho agora de modelos e tendências atuais, né? A nova gestão pública e o novo serviço público, né? Essa parte que eu vou tentar resumir o máximo que eu puder, porque ela também é um pouquinho extensa, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? A nova gestão pública, ela se espalhou pelo mundo com a promessa de atacar os dois males burocráticos, né? Que era o excesso de procedimento e a baixa responsabilização dos burocratas frente ao sistema político e à sociedade. E o novo serviço público, ele veio com uma alternativa para a nova gestão pública. A proposta do novo serviço público se inspira na teoria política democrática, principalmente quando se refere à conexão entre o cidadão e seus governos, né? E o novo serviço público, ele é fundamentado sobre duas temáticas centrais: a promoção da dignidade e do valor do serviço público e a reafirmação dos valores democráticos da cidadania e do interesse público enquanto valores proeminentes da administração pública. É isso. A nova gestão pública foi um modelo adotado pelos países de todo o mundo para resgatar seus países da crise.
Bom, nessa época tinha a crise do petróleo, em 1980, e como forma para sair dessa crise, eles criaram a nova gestão pública. E o novo serviço público é uma forma de colocar a sociedade a par das decisões políticas, não só os políticos, mas também os cidadãos participavam também das decisões políticas. Olá, meu nome é Gilmar Moura do Lago Ribeiro, eu sou discente do curso de Administração Pública pelo Polo AB de Gilboés. Eu vou falar a respeito das reflexões sobre as reformas administrativas. Vários estudiosos se debruçam sobre o tema reformas, buscando encontrar e desvendar os motivos que impedem o alcance dos objetivos e metas propostas. Dentre eles, Rezende lista a chamada falha sequencial, relacionada à descontinuidade, o abandono e o término de processo de intervenção. Ele cita ainda que as reformas ocorrem em ambientes altamente institucionalizados, tornando as mudanças muito lentas e com reduzida efetividade. E também a resistência organizada dos setores afetados pelas reformas. A administração pública é caracterizada por múltiplas dimensões, apresentando-se de modo simultâneo características de modelos patrimonialistas, burocráticos e gerencial. Com o intuito de que a reforma possam ser compreendidas como mudanças organizacionais, deve-se levar em consideração os aspectos culturais do país, com uma primeira etapa a ser observada e não somente tentar moldar modelos de reformas adotados por países em um determinado país. No entanto, deve-se considerar o fato de que o ambiente por si só não provoca mudanças dentro da organização. São as pessoas que criam novos rumos e cursos estratégicos. O bom relacionamento entre o governo e a sociedade civil apresenta desafios que ambas as partes devem superar. Nesse sentido, faz-se refletir a ideia introduzida pelos novos serviços públicos, como um meio para unificar os esforços entre cidadãos, entre grupos de indivíduos e governo para oferecimento de um serviço público que atenda todos os seus usuários e com uma qualidade digna que todos merecem e têm direito na administração pública. Algumas considerações finais. A herança herdada da velha república tem consequências altamente prejudiciais internamente na administração pública e compromete a qualidade dos serviços afetados na população. A administração pública é realizada por um contingente de cidadãos, que, a exemplo daquela maioria de quem seus serviços se destinam, em geral também não tem direito à voz, sendo excluído da construção e implantação dos processos de mudança. O caminho para a transformação da administração pública não se inicia pela transformação dos elementos que compõem o subsistema dos líderes, representado pelo paternalismo. Essa transformação deve ser inicializada pelos indivíduos que compõem o sistema dos liderados. Bom, essa foi a minha apresentação. Obrigado.